Boa noite, 5 de outubro de 2005, estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Vida Inteligente. Hoje, mais uma vez com o nosso convidado Jorge Antônio Ouro, ao qual agradecemos ter dispensado compromissos para vir nos orientar mais uma vez sobre os novos acontecimentos que aconteceram já no programa da semana passada. Mas antes da gente falar com o Jorge, entrar num assunto que com certeza vocês vão se interessar muito hoje, muito esclarecimento, nós vamos falar sobre a vigília da ilha, que nós pretendemos, se São Pedro permitir, porque Florianópolis só chove ultimamente, quase o sol não aparece. Então, dia 15 de outubro, estaremos a partir das 20 horas fazendo vigília. Na verdade, não é uma vigília atrás de disco voador, nem de descobertas de extraterrestres, nem nada. Antes de mais nada, nós queremos que o telespectador, as pessoas conheçam o céu, aprendam a discernir o que tem no céu, olhar para as estrelas, saber o que são, constelações, satélites, meteoros e essa coisa toda que nós queremos orientar. Depois, quem quiser ficar para passar uma noite agradável, se Deus quiser e se São Pedro permitir mais uma vez, a gente passa olhando e quem sabe a gente observa alguma coisa diferente. Lembrando também que a semana que vem nós teremos aqui no nosso programa o ex-prefeito de Florianópolis, Sérgio Grando, e nós vamos tratar de meio ambiente, sobre a nova reserva ecológica do Acaraí, lá em São Francisco do Sul, muito importante para os dias atuais, onde se fala muito em meio ambiente e junto aos novos tempos. Se nós não cuidarmos do nosso meio ambiente, provavelmente daqui a alguns anos nós estaremos nem falando em televisão, porque não vai existir mais nada, vamos acabar com o planeta que a gente vive. E por falar em planeta que a gente vive, e antes de falar com o Jorge, o assunto que nós vamos abordar hoje, entre outras coisas, nós vamos falar sobre alegria e felicidade. Talvez o telespectador pergunte, o que isso tem a ver com o teor do Vida Inteligente? Mas é claro, se a gente não tiver alegria, não tiver felicidade, tudo isso que a gente busca, que faz parte do nosso conhecimento, não tem razão de ser. Quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, nós estamos mais abertos, mais em sintonia com o cosmos, para a gente entender as coisas, os segredos desse cosmos. Então hoje nós vamos falar sobre felicidade, sobre o que aconteceu no evento de 28 de setembro, e muito oportunamente, ao chegar em casa antes de vir para o programa, eu vi um texto na internet falando sobre que o Brasil é o 9º país em ranking da felicidade. Entre os 30 que fizeram parte de um levantamento do Instituto Britânico de Pesquisa de Mercado, considerado um dos mais importantes do ramo, o Brasil é o 9º mais feliz entre os 30. Segundo o levantamento, o país com a população mais feliz de todos é a Austrália, seguido dos Estados Unidos, Egito, Índia, Reino Unido e Canadá. A pesquisa realizada anualmente entrevistou 30 mil pessoas de 13 anos ou mais em 30 países nos 5 continentes. As entrevistas foram feitas entre dezembro de 2004 a fevereiro de 2005. Todos responderam a mesma pergunta: o quão feliz você se considera com a qualidade da sua vida? No Brasil, 29% dos entrevistados se disseram muito felizes. Outros 53% se consideraram satisfeitos. 14% afirmaram estar desapontados e 2% muito infelizes. Depois tem outros aspectos, o que a saúde e a casa própria que traz felicidade, os infelizes, vale a pena ressaltar aqui, se por um lado a pesquisa mostra que o dinheiro não compra felicidade, ela revela uma relação entre falta de dinheiro e infelicidade. Entre a população mais infeliz, a maioria se encontra nos grupos que recebem os mais baixos salários ou estão desempregados. Descobriu-se que as pessoas felizes se preocupam menos com dinheiro, isso é interessante, e mais com questões como AIDS, terrorismo e educação. Elas também se mostraram mais otimistas em relação às perspectivas para o futuro. 33% consideram que agora é uma boa hora para comprar os artigos que necessitam. E outros 37% estão muito confiantes de que em um ano vão estar numa situação melhor do que a atual. Pelo menos isso é importante, o nosso povo brasileiro está otimista, ao contrário de tudo isso que a gente vê nas nossas rodinhas, na nossa conversa, onde existe um clima de pessimismo. Eu até estou me estendendo nessa introdução, mas eu acho que o otimismo, a situação, a mudança do nosso país, ela não começa lá por cima, por Brasília, pelo Palácio do Planalto. Ela começa pela alteração de conduta de cada um de nós. Nós temos que transmitir o nosso otimismo, botar ele para fora, contagiar quem está do nosso lado, contagiar os nossos familiares, dar o ar da confiança de que isso vai mudar. Porque se a gente ficar emanando para Brasília, para o nosso governo,
essa tristeza, essas coisas que tudo está acontecendo, quando a gente devia estar alegre que essas coisas estão aparecendo, porque é um processo que nós vamos falar daqui a pouco, é exatamente isso, as coisas vão aflorar, elas têm que aparecer para serem limpas, senão nós não vamos conseguir acabar com o mal pela raiz, não adianta ficar com paliativo. Então nós devemos nos transformar, começar a modificar os nossos pensamentos, inclua, se você não gosta do presidente, não gosta dos senadores, finja de noite, assim, de tanta gente falar uma mentira, a gente acaba até acreditando que é verdade. Coloque nas suas orações eflúvios de paz, de discernimento para esses dirigentes. Eles estão lá, você o elegeu, nós vamos ter que suportá-los mais tanto tempo. Então vamos colaborar para que a gente mude, para que eles tenham mais consciência, para que façam melhores projetos, para que mude a cabeça deles. Mas quem é que tem que emanar isso? Cada um de nós. Nós não podemos apenas exigir sem fazer isso. Me alonguei demais, mas Jorge, boa noite. Boa noite. Agradeço mais uma vez você ter vindo aceitar o nosso convite. O assunto que nós abordamos a semana passada deu uma repercussão muito grande na minha roda de amigos, na internet que eu compartilhei, que a Mala Direta vai muito para informar as entrevistas que nós fazemos. Uhum. Mas eu percebi, antes da gente entrar no assunto felicidade, vamos esclarecer o da semana passada. Nós falamos que foi um grande dia, né? Você nos trouxe a alvíssara de que nós tivemos o dia 28 de setembro, às 8 horas e 30 minutos, até as 8h40, mais ou menos, que nós estávamos juntos, compartilhando esse momento único. Aconteceu alguma coisa. Não ficou claro, ou eu não tive a capacidade de entender para transmitir para aqueles que, infelizmente, não puderam assistir o nosso programa. Então, Jorge, o que aconteceu no dia 28? O que é esta Ordem 32 que ancorou no planeta? Por gentileza. Pois não. Bom, primeiro, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Grego. É uma satisfação estar aqui. E cumprimento os que estão nos assistindo, os visíveis e invisíveis, os que nos ouvem e os que não nos veem, não nos ouvem, mas que vão se alterar pelo que a gente vai discutir aqui. E só para começar, então, semana passada, conversando com a minha filha, ela falou assim, eu estava te vendo na TV e você estava sorrindo o tempo inteiro, mesmo quando não estava falando. Eu disse para ela, era a felicidade por poder falar de algo tão útil e tão necessário, não só para nós aqui, mas para o gênero humano como um todo. Então, só tenho a agradecer, né, o convite para estar aqui novamente. Bom, o que aconteceu na semana passada, no dia 28 de setembro de 2005? Você falou uma coisa muito interessante aqui, sobre o cortar o mal pela raiz. Foi. Então, a gente, para chegar no dia 28 de setembro, a gente tem que pensar assim, com relação ao mal. O que é o mal? Em que momento começou o mal? Conceitual e real. O que é cortar o mal pela raiz? A gente pode conversar, a gente tiver a oportunidade de conversar agora. Então, sempre esse conceito de mal, ele foi utilizado, né, para aprisionar, para reter, para manter a humanidade, cada um de nós, o gênero humano, em uma situação de ignorância. Ignorância de quem? Não de um conhecimento oculto, secreto ou um conhecimento diferenciado, mas ignorância de si mesmo. Então esse processo veio através dos povos, né, através das raças, e é uma coisa que já perdurava, tipo assim, 1 milhão de anos. Aí alguém vai pensar assim, pô, 1 milhão de anos, mas o Homo sapiens existe só 50 mil anos. Isso é outra conversa para um outro dia, né, mas eu garanto a vocês que é 1 milhão de anos. Então esse processo veio vindo e uma série de procedimentos foram adotados, foram tomados, para que culminasse, chegasse a um ponto, um dia, em que se pudesse dizer o seguinte, a vitória do gênero humano, da divindade, foi integral e radical. Essa vitória integral e radical já aconteceu e o processo de visualização do resultado, de compartilhamento desse resultado, desse novo estado de coisas, ele se iniciou humanamente em 28 de setembro de 2005, às 20 horas. Tá, e o que é... Então, o que é que aconteceu verdadeiramente? Então, são vários fatos, né? Mas a gente citar um fato para que a gente consiga encadear mentalmente e ter isso como referência. Então, o ciclo, né? Desde quando se iniciou o ciclo, ou desde quando começou o conceito de segredo, que antes não existia o conceito de segredo, tudo era dado a todos, não é? Ninguém era escravo de ninguém em nenhum aspecto. Então, esse conceito de segredo, ele se iniciou, tipo assim, há 1 milhão de anos atrás. 1 milhão de anos atrás, quando iniciou a raça ário-semita, depois da queda atlântica, que também a gente pode conversar se tiver oportunidade. Então, nesse 1 milhão de anos, nesse período até agora,
33 ordens deveriam reger toda a coisa humana, toda a interação entre a humanidade e a divindade. Qual a divindade? A divindade dentro de cada um de nós. Certo. E não é 33 ordens assim, mas tem a ordem do X, a ordem do Y, mas se eu pego o jornal tem convite para entrar na Fraternidade Branca. Não, estou falando seriamente. 33 ordens que começou com a ordem dos Trashumarutas, na época ainda da Atlântida, até chegar à ordem do final do ciclo. E em 28 de setembro de 2005, entrou em atividade a 32ª ordem, que vai ficar por um período de 7 anos, que é esse período que é o período da visualização de tudo quanto foi feito, de todo o esforço da divindade para que a coisa voltasse à situação original, aquela coisa idílica, aquela felicidade original, o amor universal, a fraternidade, tudo que se sonha e que as determinadas, assim, as religiões, as seitas, as ordens colocam como céu, Hades, Agartha, Shambhala, cada um dá o nome que queira. Então tudo isso, ele tem um processo para que fosse estabelecido, e o processo de visualização do resultado de tudo que já foi feito por todos os seres que existiram e trabalharam em função da lei, esse processo se iniciou na semana passada. Então nós vamos ter, segundo você disse, que nós já vamos falar sobre isso, um novo ciclo que dura 7 anos. Sim. Né? Que vamos ter um ciclo de toda essa felicidade que nós merecemos, né? Vamos dizer. Vai vir à tona e nós vamos começar a usufruir. Já estamos usufruindo a partir do dia 28. Já. Coincidentemente, depois que o programa da semana passada terminou, e um amigo me chamou a atenção, você disse que dura 7 anos. 7 anos, 2005, mais 7 anos, 2012. Combina com o tal do calendário maia. Sim. Qual é a correlação que existe entre o término desta ordem 32, vamos chamar assim, esse período de 7 anos, com o advento do... Por que o calendário maia termina em 2012? Por que ele terminaria quando, na verdade, vamos chamar assim, se iniciaria a ordem 33, seria a plenitude dos 1000 anos de paz, como você disse? De paz, felicidade. Por que o deles encerra em 2012? Quer dizer, você tem essa resposta? Sim, tem sim. Bom, a resposta sobre o meu ponto de vista, como a gente está conversando, né? Claro. Então, se diz assim que o tolo diz eu sei, né? O sábio diz assim eu aprendi, e o mestre, o iniciado, diz assim diz a lei, né? Eu não digo nenhum dos três porque não sou tolo, nem sábio, nem mestre, né? Então, o calendário maia, ele previa o fim do mundo em 2012. Só que e todas as profecias... Mas eles se basearam no que para fazer aquilo lá? Não, é que assim, os maias, astecas, toltecas, quixés, quixuas, aimorés, guaranis, tupis, os egípcios, o pessoal do Vietnã, todas as raças que tiveram origem, os egípcios tiveram o seu conhecimento originado na Atlântida, todos eles conheciam profundamente a astronomia, matemática, alquimia. Isso era um conhecimento do dia a dia que era dado a todos. E por que eles chegaram à conclusão de que em 2012 o mundo acabaria? Porque mesmo nessa época haviam as lendas de um recomeço em 2012. Então, recomeço. Não é o fim. E mesmo se considerar como fim, tipo assim, o fim da gestação é o início de uma nova vida. Perfeito, o nascimento. Né? A morte da semente é a geração da planta. Né? Então, nesse sentido, a gente inicia agora um ciclo de 7 anos de visualização do resultado. E essa visualização é muito interessante, que seria como se fosse o seguinte: uma preparação humana para entender e usufruir e participar disso que é uma apoteose, né? Então a gente pode dizer assim, se em determinado momento a divindade existiu na face da Terra junto com a humanidade, esse momento se repete a partir de agora. Mas isso não impede que nesses 7 anos também, para que se estabeleça, vamos dizer, a ordem 33, que seria a plenitude, vamos chamar assim, vai haver o que está acontecendo já, né? A Terra vai expurgar uma série de coisas, vai reagir, o próprio ser humano também vai fazer uma espécie de saneamento, podemos chamar assim, em todos os sentidos. Seria a chamada época da queda das máscaras, o mesmo processo, que em escala, assim, tudo que acontece no microcosmos, acontece no macro, né? Então, o mesmo processo pelo qual está passando a Terra, estão passando as nações e estão passando os seres humanos. É uma pergunta que me fizeram por e-mail, e eu não soube responder, se isso está em nível interplanetário ou só
a nível daqui? Eu acredito que interplanetário, né? Porque quando assim, você faz uma modificação, você modifica o todo, né? Lógico que não existe, né, não existe nada no cosmos manifestado ou nos universos que não esteja interligado. Então, você pegar um senhor planetário, um regente planetário, né? Ele está atuando agora e vai atuar no próximo, no próximo. Tudo está em sincronia, né, com o universo. Tudo. Nos fazem pensar que não, né? Para quê? Porque, assim, quanto mais ignorante e quanto mais inferiorizado a humanidade, mais fácil é de dominar. Com certeza. Né? Mas não, cada um de nós tem um potencial ilimitado. Né? Um país com 2 pessoas conscientes não seria governado a não ser que fosse por uma terceira pessoa também consciente. Perfeito. Hoje nós vamos abordar aqui agora, e vamos colocar no ar o 322-1137, você pode participar ao vivo, formulando a sua pergunta para o Jorge. Nós passaremos aqui em tempo hábil, se tiver. Você pode telefonar para 322-1137. Jorge, está esclarecida essa parte inicial? Nós falamos sobre, entre outros assuntos que ainda vamos abordar, sobre as cidades intraterrenas, este assunto polêmico sobre cidade intraterrena, esses mundos intraterrenos, que eu acho que nós temos toda essa dificuldade porque todo mundo vai pelo lado do sensacionalismo. Claro. E nós já vamos pelo lado da ciência e da explicação coerente, ao menos, para mostrar isso. Vamos falar um assunto que interessa bastante, que é sobre, que a gente prometeu, inclusive, na mala direta que nós fizemos, e você falou que nós entramos num período feliz. É difícil essa resposta, né? Por isso que eu te trouxe aqui, porque aí eu transfiro a responsabilidade para você. Muito obrigado, aceito de bom grado. Como ser feliz? Como viver feliz? Isto é possível? Para que você já deu o gancho seguido, nós estamos falando em off, que além de a gente ter nascido, estar aqui, nós somos fruto de todos aqueles que nos antecederam. Então, nós temos a memória celular de todos os nossos antepassados. Muitas religiões, muitas coisas falam sobre esse resgate com os antepassados, né? Sim. Então, nós já temos uma dificuldade muito grande, além da gente vir fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer no espaço da nossa vida terrena, vamos dizer aqui, nós ainda carregamos todos os nossos antepassados, que eles estão vibrando aqui nas nossas células, estão dentro do nosso ser. Nós somos frutos de frutos e mais frutos. Então, é possível, me faça essa correlação e, ao mesmo tempo, como eu posso ser feliz se, vamos dizer, metade dos meus antepassados, desde a geração, não foram felizes ou enfrentaram uma série de problemas nesse sentido. Então, é difícil. A felicidade é uma questão muito relativa, né? Tem gente que nem sabe do que nós estamos falando e é feliz para chuchu. Eu acho que quanto mais conhecimento você tem, mais responsável você é e mais você se questiona. Como você explica e quais são os caminhos para uma felicidade não utópica, plena, factível e realizável? Bom, primeira questão do utópico é o seguinte, isso não existe mais, né? A gente então está num período em que não existe mais mitos, não existe mais mística, né? É um período da mais absoluta realidade. Só que essa realidade hoje, ela é mais fantástica do que qualquer mito ou qualquer mística que jamais foi engendrado ou pensado pelo ser humano. Com relação à felicidade, nós não só temos a possibilidade de sermos felizes, como temos a obrigação de ser felizes. E mais, não é ser feliz do ponto de vista humano, eu sou feliz porque comprei um carro, porque eu recebi uma herança, porque consegui uma promoção, não. É ser feliz enquanto seres divinos que nós somos. Porque a felicidade, ela não só vai transformar isso que você citou como o passado humano, então, por exemplo, assim, eu tenho pai e mãe, que tiveram pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe, numa cadeia ininterrupta até o primeiro dos seres. Então, em nós está o quê? A esperança da lei de que essa coisa se resolva. Então, quando eu me resolver, eu resolvo toda a minha cadeia de antepassados e resolvo paralelamente tudo que aí se esteja entrelaçado. Então, eu hoje, você aqui hoje, é responsável por toda uma fatia da história da humanidade. Em se resolvendo... Como se resolver? Eis a questão. Já vou dizer. Tá. Então, em se resolvendo, você não só tem um resultado visível imediato agora, como você altera o próprio passado da humanidade. E uma atitude tomada, né, há 10 mil anos atrás, um pensamento tido há 10 mil anos atrás, ele hoje está tão vivo quanto no momento em que ele foi criado. Por quê? Porque sempre os pensamentos humanos são correlacionados.
E quando eu penso em alguma coisa, ele se relaciona com um semelhante e vitaliza o semelhante. Então, isso é o astral humano, isso é o que se chama de egrégora humana e que se dá um aspecto de mal. Então, o mal seria o quê? A má interpretação humana das coisas divinas. Quando, então, eu resolvo isso, eu altero o elemento original que criou esse estado. É como você, numa doença, você ir na causa, né? Exato, cessou a causa, vai cessar o efeito. Mas e tanto é que assim, o estado que nós estamos entrando agora, né, a partir de 28 de setembro de 2005, 20 horas, é um estado onde a gente vai ter a tal felicidade divina e humana, longevidade, fraternidade, compreensão, mas num nível que a gente não imagina. A longevidade e a saúde plena, né, é uma coisa inerente ao estado que a gente está entrando agora. Então, voltando, quando eu resolvo a questão felicidade aqui, eu mexo, e é uma coisa muito interessante, que a gente sempre diz assim, não, hoje, ontem, amanhã, não, amanhã eu vou fazer isso, ontem eu fiz isso. Só que tempo vem da raiz sânscrita tan, que é corte. Exato. Então o tempo, no nosso conceito, ele é um corte na eternidade. Essa eternidade, o que que tem? O sempre. O que que é o sempre? É o mundo divino. O que é o mundo divino? É o mundo humano. Por quê? Porque dentro de cada um de nós, além de termos todo esse aspecto, né, da carga do nosso antepassado, nós temos também o que em cada um de nós? A própria divindade. A própria divindade, Só com que certeza. nós nos damos o direito de fazer o quê? Cercear, impedir que essa divindade se expresse. Qual é a forma que a divindade sabe se expressar? Amor universal. Amor, Felicidade universal, longevidade, compreensão, bem-estar, êxtase por contemplar a sua própria criação. Mas como exercitar isso? Esse que é o grande X da questão. Já vamos chegar nesse negócio. Então, dentro de cada um de nós temos o quê? Toda essa questão dos nossos antepassados, né? E temos ainda a divindade cerceada, presa. Então, cada um de nós no seu dia a dia, né? Nós somos responsáveis por causa dessa maneira de levar a vida, de considerar coisas assim, não, o importante é hoje, eu quero comer, dormir, procriar e depois ir para casa para ler ou para assistir novela, qualquer coisa assim, né? Não é o caso. Então, eu faço o quê? Crime de lesa divindade. Que lesa divindade? A divindade que está dentro de cada um de vocês, que está dentro de cada um de nós. E ela não tem o quê? Oportunidade de se expressar. É muito interessante essa questão da felicidade e daí o porquê da infelicidade, que é o seguinte, sempre um pensamento, um ser, ele está ligado ao seu igual. Então, o que é a infelicidade? A infelicidade, ela passou a existir a partir de uma interpretação errônea do que é a felicidade pela humanidade. Então, infelicidade e felicidade estão intimamente ligadas. No momento em que eu inicio um processo de percepção disso e de expansão, como você muito bem disse no início, do que seria essa felicidade, eu não só crio esse novo padrão de felicidade, como eu altero o que está ligado à felicidade. E o que está ligado à felicidade lá na ponta de maneira escondida? A infelicidade. Eu transformo os padrões humanos, restabelecendo os padrões originais, no momento em que a humanidade convivia com a própria divindade. Qual divindade? Nela mesma. Podemos considerar que essa ordem 32, podemos chamar numa outra linguagem, de que ancorou uma nova energia na Terra? Pô, e se essa nova energia, só para completar, ela vai nos favorecer a facilitar a expansão e essa necessidade que nós temos da felicidade. O fato de a gente ter compartilhado o 28 de setembro, estarmos aqui nesse momento único... É um raro privilégio. É um raro privilégio, como nós falamos na semana passada. Exatamente. Mas nós teremos um favorecimento, vamos chamar assim, do cosmos ou do universo para esse processo, porque ele é difícil. Não tem quem não queira ser feliz, na verdade. Não, lógico. E a gente, como disse, a gente tem agora não só a obrigação e o direito, mas o dever de ser feliz para conseguir expandir, porque assim, o mundo, né, o cosmos, ele se transforma primeiro dentro de cada um de nós, não é através de um livro, através de alguém que vai se transformar. Ou você gera isso e expande, transformando todo o passado, assumindo sua condição de ser divino, feliz, permanente, perpétuo, não é? Ou nunca ninguém vai conseguir meter isso na tua cabeça. Mas muita gente diz, confessa a impotência de fazer isso. Mas é porque sempre que você for depender de um fator externo para ser feliz, você vai ser infeliz. O que você diria, vamos dizer, para ir no prático assim, bom? O que você daria como 3 coisas básicas para a busca da felicidade e da alegria? Então 3 eu consigo colocar 3 coisas.
Então, primeiro, essa questão, você falou da Ordem 32, o que ela coloca como facilitador para isso, né? Perfeito. O fala assim, não, iniciou o ciclo da Ordem 32, é um encadeamento para que a gente consiga ancorar a mente concreta em um determinado ponto para, a partir dali, então, começar a analisar, né? Mas só que foram milhares e milhares e milhares de seres que trabalharam para que isso acontecesse. E não só que a gente conhece seres desconhecidos, a gente conhece Plotino, Ammônio Sacas, Pitágoras, os grandes filósofos, aí Jesus, Maomé, todos os seres que vieram para restabelecer a lei, a gente até falou na outra semana. Então, Krishna dizendo para Arjuna, o discípulo, né, ou a divindade falando para a humanidade, toda vez, Alanu, que Dharma, a lei, declina e a Dharma se manifesta, eu me manifesto para a preservação e restabelecimento da lei. Então, a própria coisa divina, o próprio cosmos, ele via assim, pô, esse negócio aqui está bagunçado pra caramba, vamos dar um jeito. Nasce um desses seres, aonde? Lá entre os egípcios, né? Aí ele vem lá e prega alguma coisa, como teve lá Amenófis IV, que iniciou o culto a Atom, o Deus único, né? O Sol oculto, né? Aí tá. Aí só que o mesmo processo aconteceu entre os maias, Quetzalcóatl, isso. Né? Entre os astecas, incas, toltecas, tupis, aimorés, guaranis. E vai acontecer nesse período de 7 anos agora. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem Mas dúvida virar nenhuma. Fisicamente sim, e também. Sim, e uma coisa muito interessante é assim, sempre antes a lei com L maiúsculo, não é a lei divina, a lei cósmica, a lei humana, né? Contrário, não é a lei humana, é a lei divina, ela se manifestava em um povo, com a tônica de um povo. Então, era um remédio assim, sob medida. Agora, o processo convergiu durante um trabalho de milhares e milhares e milhares de anos para que acontecesse em um lugar onde estivesse misturado todos os povos da Terra. Qual é o único país do mundo onde estão misturados todos os povos da Terra a partir de 3 vergôntias principais? O ário-semita, o branco, o atlante, o vermelho, e o lemuriano, o negro. Aonde está misturado esse povo? Em um determinado país do continente sul-americano que começa com Bra, termina com Zil. Não que mesmo. E, além disso, por conta dessa preparação desse país, desse grande evento, houve um grande afluxo migratório de pessoas de todos os países para cá. Então, hoje aqui existem todas as religiões, todos os povos. Significa o seguinte, o bolo, onde a coisa está se processando, assim, o grande tabuleiro, está representado todos os países do mundo. Se estão todos os países do mundo representados aqui, significa o seguinte, toda a história humana está em processo de transformação do presente, do passado e do futuro, que por sinal são uma coisa só, hoje. Surgindo este novo, vamos chamar assim de avatar, ou seja lá o que for, como já existiram muitos que precederam. Vamos nominar. Vamos nominar, que Maitreya, que você disse, explicou muito bem que são pra gente. Maitreya é o senhor dos 3 mundos. Isto, mas nós não vamos cair, vamos dizer, já que nós vamos nos 7 anos aqui, nós estamos procurando, o ser humano está procurando a libertação dele. Sim. Você acabou de dizer, nós acabamos de falar sobre isso, que tudo está em nós, né? Exatamente. Se aparece hoje, essa que é a minha pergunta, se aparece hoje um novo ser, nós não estaríamos repetindo a história, ou seja, eu vou continuar idolatrando alguém, esperando que ele me salve, esperando que ele me dê a luz, esperando que ele me dê o conhecimento. Você entendeu o que eu quis perguntar? Muito bem perguntado, porque assim, é que a gente analisa, e isso que é coisa muito interessante, a gente analisa sempre essa questão de um ser que vem participar desse processo, né, de engrandecimento humano, com uma tônica religiosa. Então, assim, não, aquele, e eu vou pedir para ele, e ele vai me dar uma benesse, e aí vem o conceito de pecado e não sei o quê, aí entra pela via torta do mesmo jeito. Só que é o seguinte, o conceito que se coloca agora e os valores que se manifestam agora, nominados como Maitreya, esses valores, são os valores iniciais e básicos do próprio gênero humano, onde todos são iguais. Então, quando você assim, não, eu vou depender da divindade X porque ela vai me dar alguma coisa, não, a divindade X, ela está em você tanto quanto nela, com funções diferentes. Então, você é tão igual quanto, aliás, tem tanta responsabilidade quanto, tanto pela sua própria existência, quanto por mudar a existência daqueles que estão dependendo de você, que é o chamado passado humano, quanto pelo futuro humano que também está em você.
Ou então, seria você é tão responsável pela iniciação do gênero humano quanto uma divindade que a gente chama de Maitreya, ou que nome se queira dar. Então, não é nesse conceito de uma religião, se bem que religião, no seu significado correto, religo, religas, religare, que é ligar o homem reconexão com a sua fonte de criação, podemos chamar consigo assim. mesmo. Exatamente. Consigo mesmo. Então você perguntou antes que fórmula para ser feliz. Isto. 3 coisas para ser feliz. Isto, né? Vamos lá. Então, primeiro assim, a gente está na época agora, né, que seria da queda das máscaras. Então não existe mais segredo, não existe mais mística, mas tudo é explicável. Tudo. Né? E tudo. se não quiser explicar, vai aparecer... Se alguém for falar alguma coisa para vocês, assim, não, isso aqui não pode porque eu me reservo direito. Não, ninguém representa ninguém. Ninguém mais tem autoridade para representar ninguém. E mesmo que alguém que queira segurar coisa velada, ele pode segurar, mas ela vai aparecer por outro meio, vamos dizer. Antes existia o revelar. Revelar é velar 2 vezes. Revelar 2 vezes, é. Agora é época de desvelar. Porque as ordens todas guardaram um conhecimento que pertencia à humanidade e agora ele é dado à humanidade. E a humanidade, então, está em um período de completa compreensão de tudo que jamais foi compreendido e de tudo que jamais foi dito. Tanto é que você nem sabe, né? Nem sei se você recebeu o e-mail. O tema da nossa entrevista de hoje é Segredos Desvelados. Você chegou a ver? Não viu? Tá aí, Segredos Desvelados. Muito bem escolhido. Hoje nós estamos aqui para desvelar. Qual seria o segundo, então? Segunda? Então, assim, vamos completando. Que 3 coisas, né, que a gente podia colocar como a chave para se conseguir a felicidade? São várias, né? Mas o que me ocorre agora, não é? Seria vontade, sabedoria e atividade. Né? Você exercitar a tua vontade, nunca dependendo de ninguém, exercitar a tua sabedoria, independente de qualquer fator externo, né? E agir. A ideia é o verbo que toma carne através da pena, citação de Henrique José de Souza. Significa o seguinte: tudo pode ser feito desde o plano da concepção até a aparição. Mas como a pessoa, Jorge, hoje que nós estamos enfrentando essa turbulência, que é uma mudança, e toda mudança gera uma turbulência. Lógico. Então as pessoas hoje já estão presas ao material, porque tem a subsistência, a sobrevivência, uma série de coisas. Como conciliar isto? As pessoas sentem-se, como eu repito a palavra, impotentes em reagir. Esse período, ele é facilitador, eu volto a repetir, bater na mesma tecla. Nós precisamos, estou falando representando o gênero humano, né? Nós precisamos de algum impulso, de alguma força, não de muleta, mas nós precisamos de um embalo. Tem gente que não tem condição, eu quero saber se existe alguma, vamos chamar de mágica, que vai favorecer a que a gente possa seguir esses 3 conselhos que você deu, que na teoria eles são muito simples, Sim. Mas na prática nós encontramos uma série de empecilhos pelo nosso cotidiano. Então eu quero saber de onde vem essa ajuda. Claro que ela tem que partir de nós, mas nós devemos ter aquele embalo. De onde vem esse embalo, Jorge? Então primeiro eu tenho fase por ti que eu te ajudarei, né? Ou então quem cedo madruga, Deus ajuda. Por que quem cedo madruga, Deus ajuda? É porque bem cedinho o prana é mais puro e tem mais vitalidade e fica com a mente mais clara e resolve. Então, até os ditados, né, ditos populares, têm explicação agora. Isso. Exatamente. Então, primeiro assim, a própria ambiência da Terra, ela está diferente. O respirar hoje, você respira, né, uma realidade que jamais existiu na história cósmica. A gente vive um momento sem precedência para a humanidade e sem precedência para a própria divindade, porque jamais existiu um conjunto de fatores como está existindo agora. Se isso não bastasse, pensem o seguinte, a gente até conversou do outro dia, então assim, eu gostaria de trabalhar pela humanidade, eu gostaria de fazer alguma coisa, eu gostaria de poder transformar alguma coisa e eu me sinto impotente, não é? Você se sente impotente porque você se vê dentro de um sistema, né, de ícones criados exatamente para te aprisionar. Fala assim, não, aquele carro quanto é que custa? 1 milhão de não sei o que de unidades do dinheiro de outro país. Pô, mas quanto é que eu ganho? Nossa, vou demorar 2.000 anos para comprar um carro desse. Lógico. Todo o sistema de forças foi criado para fazer com que você se sinta pequeno, enquadrado no esquema do passado. Fora desse esquema do passado, você pode não estar com 1 milhão de qualquer unidade monetária na sua conta. Só que você é tão igual quanto qualquer um dos outros. Isso que tem que ser entendido, isso que é a liberdade.
essa que é a chave de toda a questão. Você é tão igual a qualquer um dos seres humanos que pise na face da Terra. E mais, você é superior a qualquer ser invisível. Por quê? Porque qualquer categoria de seres invisíveis que trabalha em função dessa realidade, ele tem uma limitante. Qual é a limitante? Não consegue criar mentalmente, porque ele não tem o sistema cérebro-espinhal para criar, para parir a cada vez que pensa. Então, por exemplo assim, por que a coisa está como está? Se a divindade é onipotente, onipresente, onisciente, por que nós chegamos nessa condição? Por que a divindade não vai dar uma canetada em algum lugar e fala assim, Terra, é o seguinte, ou resolve ou eu apago esse negócio todo. Por quê? Porque a divindade, ela se submete às regras do jogo. Quais são as regras do jogo agora? As regras do plano onde nós estamos. Qual é a única categoria de seres que consegue criar fisicamente, parir os filhos, no astral as emoções, na mente concreta o conhecimento e criar no plano abstrato? Qual é a única categoria de seres? Nós. Você pega uma categoria de seres, Dharanis, Dhyanis, Duijas, Agnisvatas, Barixades, não sei o que, qualquer dessas categorias ocultas que sempre trabalharam pela humanidade, todas elas estão com os olhos fixos, né, na humanidade, torcendo para que aconteça aquilo que elas trabalharam até então. Por quê? Porque elas trabalham, todas as categorias de seres, inclusive esses que chamam de avatares, divindades que vieram, eles conseguem agir até determinado momento, como se fosse uma corrida de bastão. Chega um momento em que ele fala assim, grego, o bastão está contigo, porque executar o resto desse trabalho, tornar visível o trabalho que nós começamos, só compete à humanidade. Então, se o ser humano não tiver ciência disso, que ele tem uma força descomunal dentro de si, ele não vai conseguir transformar nada. Agora, como? Como ser feliz? Eu acho que o que você está falando, eu acho que, pelo que eu pude captar, assim, ou intuir, vamos dizer, essa força necessária que eu pedi, o embalo, vamos dizer, essa força, ela está latente para todo mundo, disponível a partir do dia 28. Sempre esteve, né? Só que antes ela estava... Potencializada, vamos chamar. Ela sempre esteve, mas antes ela estava atrelada àquele negócio assim, não, eu só vou conseguir ser poderoso, realizar, transformar o mundo se eu for iniciado. Então todo mundo buscava aquela escola de iniciação, aquela, aí tinha a escola secreta. Isso, não podia ir, né? Porque só podia ir seletivo. E em grego lá no templo Delta, Scatus Bebeloi, fora daqui os profanos. Perfeitamente. Então a humanidade era pobre, humanidade, tapete para os sábios iniciados, a divindade estava aqui, e as famílias reais de sangue azul. Sangue azul quem tem são os iniciados, a divindade. Não tem nada a ver com as famílias reais, que em algum momento tomaram o poder e continuam até hoje. Não tem nada a ver. Se tem alguém com sangue azul, é a própria humanidade, né? Ou o Agartha Shambhala, mas isso é conversa para outro dia. Então, olha só. Então, esse poder em cada um de nós, ele é tão igual hoje quanto era há 10 anos atrás. Só que daí o conjunto de fatores para que isso aí disparasse, né, se entrelaçasse e os seres humanos tomassem consciência e exteriorizasse, né, esse processo, transformando o mundo, a humanidade, os seres visíveis e invisíveis, eles dependem da consciência de cada um de nós hoje. Então, assim, se você tiver ciência disso e a partir de hoje você emanar, se transformar em um sol, assim, eu sou um sol que transforma, né, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Eu sou a própria divindade, por exemplo. Ou a palavra que você quiser falar. Nesse momento, você efetivamente transformou, porque o passado é atemporal. É verdade. Você transforma hoje o dia a dia, né, de 50 gerações tuas para trás, né? E isso é real. Agora, como? Uma coisa muito simples, né? Como eu vou ser feliz se eu não tenho 1 bilhão na minha conta? Muito simples. 1 bilhão na tua conta ia deixar feliz a tua parte humana. A tua parte divina independe do bilhão. Você pode estar com a tua conta atrasada, não é? Ou não ter o carro aquele que seria legal, porque você ia conseguir muito, não sei o que e tal. Só que é o seguinte, independente disso, né? Assim, você pode estar prefeito, estar governador, estar diretor de empresa, estar rico, estar pobre, isso que você está. E o que você é? Ser humano. Ser humano, é verdade. Nós vamos dar um breve intervalo, só para tomar uma aguinha, dar uma folga para o Jaime. E nós voltamos já já, 3222-1137, você pode participar ao vivo. Daqui a um minuto a gente volta. Estamos apresentando Vida Inteligente.
Estamos apresentando Vida Inteligente. Bem, estamos de volta. E antes da gente continuar com o assunto felicidade, eu tenho que aproveitar e perguntar para o Jorge determinadas coisas, né, que estão se revelando e aparecem. Fala-se muito sobre mundos intraterrenos, né? E conjectura-se, entre outras coisas, não vamos entrar na questão do mundo intraterreno em si, mas vamos falar sobre as hipóteses de eventuais habitantes de seres, de pessoas, vamos chamar assim, porque a gente sabe que o planeta inteiro está cheio de cavernas. E a maioria delas, vamos dizer, inexploradas na sua grande parte. Conjectura-se... Exploradas em cima, no meio e embaixo. Né? Exatamente. Conjectura-se que houve um grande... A gente sabe, independente do aspecto religioso da coisa, sabemos que num passado houve um grande cataclisma, vamos chamar de dilúvio, houve uma grande inundação, onde as pessoas fugiram, muitos pereceram e outros se refugiaram. Tem fundamento de alguns dos habitantes de mundos subterrâneos, vamos chamar assim, porque tudo que não está na superfície é subterrâneo. Seriam capazes, tem coerência de serem, vamos dizer, sobreviventes desse grande cataclisma que aconteceu na Terra? Podemos até ir para mais além. Tempo da Atlântida, se é que houve remanescentes, eles conseguissem se reproduzir depois, porque alguns anos atrás, você deve ter sabido, você viu, acharam um japonês que estava ainda com a arma na mão, 50 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, e ele achou que a guerra não tinha acabado, quer dizer, ninguém avisou e ele estava refugiado ainda. O que há de verdade nisso, se é que você pode nos responder? Não, posso. Assim, então, conforme a gente tem conversado, é que agora é época em que nada mais precisa ser ocultado, né? Então, sim, tudo pode ser dito. O que a gente faz é graduar o que pode e o que não pode ser dito, para que não pareça que isso é só uma mera exposição de conhecimento, né? Então, segundo a antiga tradição, chama Gupta Vidya, ciência sagrada, ciência secreta, ou tradição das idades, né? Então, na época da Atlântida, então o pessoal diz assim, o pessoal da ciência vai falar assim, mas Atlântida, isso é mito. Né? Aí falou assim, quanto tempo existiu Atlântida? A Atlântida existiu há 1 milhão de anos atrás e teve seu apogeu por 200 mil anos, né? Assim, mas 1 milhão, mas e a ciência fala que o Homo sapiens apareceu há 50 mil anos, como é que fica? Lógico, há uma discrepância entre o que diz a ciência e o que diz a tradição antiga, porque você falar assim para o Brasil, para o brasileiro, você não tem só 500 anos. Cabral veio para cá porque ele era parte da ordem de Malta, Visa e Maris e veio com uma função específica de descobrir o Brasil porque era a pátria do Avatar. Né? Aí, então a história do Brasil fica por terra? Fica, porque o próprio nome do Brasil tem a ver com o rei fenício que aqui habitava. Né? Nós não podemos nem falar nisso hoje, né? Não, porque o Brasil dá para fazer um programa inteiro sobre a verdadeira história do Brasil. Exatamente. Então sempre, né, a ciência tem uma abordagem que interessa a quem escreve os livros. Né? Sim. Mas então, segundo a antiga tradição, segundo a Gupta Vidya, né, então a Atlântida, que era os vermelhos, né, ela existiu durante determinado período de tempo, não vamos dizer aqui, mas é mais de 6 eras, né, e ela era organizada em 7 cidades-estado, cada uma cidade-estado com uma tônica humana, e seria o conceito de sinarquia, assim, aquela harmonia, né, onde a divindade convivia com a humanidade, tudo se desenvolvia, não existia sequer o conceito de segredo. O planeta era Atlântida, então, vamos dizer. Não, a Atlântida era um continente e o planeta era o planeta como é hoje, com uma outra conformação geográfica, logicamente, né, mas o planeta como é hoje, né? Até porque tudo se projeta aqui no planeta. Mas existiam outras cidades além do continente Atlântida? Existia, mas a tônica, né? Existia porque assim, antes da Atlântida existiu a Lemúria. Sim. Né? A Lemúria é concentrada no que é África e Austrália hoje. Então, enquanto estava no apogeu a Atlântida, né, ainda existia a civilização lemuriana. Né? Tanto é quando foi para ser formada a raça ária, a raça branca, o Manu foi para a meseta do Pamir, né, e pegou a quinta subir a raça atlântica, a área semita, e começou a parir, começou a gerar a nova raça, né, então ainda existindo o vermelho, o negro, e começando a criar o que seria o novo, né. Então, assim, a raça negra fica nessa questão assim, não, tem a questão do... Como é que chama essa questão do branco? Que tem termos do racismo, passado. Né? Racismo. É que tem termos do passado assim que já nem tem mais na cabeça. Então, a questão do negro com o branco é que cada povo teve seu apogeu. O homem negro, né, a raça negra, existiu por milhões de anos
quando o vermelho e o branco sequer estavam nos planos cósmicos. Nossa. Depois disso, e fez o seu papel, não é? Depois disso vieram os vermelhos, o Atlante, né? Que depois derivaram todos os vermelhos e amarelos índios, né? Astecas, maias, incas, e esse pessoal todo, né? Os índios brasileiros, os índios da América do Norte, todos, os egípcios. Então, Atlante existiu durante determinado período, e depois do apogeu Atlante e tal, então, que começou a surgir a raça ária, que também tem um papel e que também vai terminar esse papel, não é? E vai surgir mais uma. Né? E aí então encerra o ciclo do planeta. Voltando então, a Atlântida tinha 7 cidades, cada uma com a sua tônica, só que ela desenvolveu, né, tal potencial acadêmico, entre aspas, mas um acadêmico com uma potencialidade jamais imaginada pela ciência hoje. Desenvolveu tal potencial, né, que chegou em determinado momento e aconteceu um cisma dentro da Atlântida. Isso é narrado no Mahabharata, que seria narrado lá a guerra entre o bem e o mal, entre a mão esquerda e a mão direita. Sim. E isso aconteceu segundo a antiga tradição, não é? A gente estava lá, logicamente, mas não nos lembramos todos, não é? Então, isso é derivado disso. Então, aconteceu o primeiro afundamento da Atlântida, né? Tipo 200 mil anos antes da nossa era, sobraram 3 ilhas, dessas 3 depois afundaram, e sobrou a terceira, que é onde Platão narra na República, que é a organização social política, né? Religiosa da Atlântida, que era a ilha de Poseidones, que foi a última, Isso. E que é narrado pelos maias como o início, né, do que seria a contagem do novo ciclo, que é quando afunda a terceira parte da Atlântida, e onde então ocorre o que a gente tem nas histórias, nas tradições, como dilúvio. Né? E aí então sim. vem o conceito de Shambhala, lagarto, assim. Nesse processo... Houve né? sobreviventes? Sim, nesse processo então, que não aconteceu da noite para o dia, então houve várias saídas de grupos de pessoas da Atlântida, de seres, né? E aí fundaram o Egito. Então o Egito, ele é pós-Atlante e pré-raça branca. Então o Egito não tem a idade que se fala que tem, não é? Aí saíram os índios aqui para os Atlantes, né? Para aqui, para a América do Sul, para a América do Norte, e saíram, e o pessoal que ficou lá, né? Karma se encarregou de fazer cumprir o que era necessário, e aí? Afundou. Exatamente. E aí onde entra... Então diz a tradição antiga que a 7ª cidade, a cidade dos telhados de ouro, a cidade dos telhados resplandecentes, né? Shambhala, ela foi interiorizada para quê? Para preservar o segredo, porque como a humanidade à época, né, o Atlante, ele fez tal uso, né, do conhecimento que deu no que deu, crime de lesa evolução, lesa humanidade e principalmente lesa divindade. Então o que cada um de nós faz no dia a dia também foi feito em escala na época da Atlântida, e várias outras vezes durante a existência humana, não foi só na Atlântida, não é? Então a 7ª cidade, ela foi internada, preservada, e junto com ela o conhecimento, só que parte desse conhecimento foi deixado para a humanidade. Então cada uma tradição antiga tem uma parte desse conhecimento analisada do seu ponto de vista. Mas como é que eles fizeram esse conhecimento, esconderam embaixo, vamos dizer? Internado, exatamente. Então diz a antiga tradição que a Agartha foi internada na Terra, então são 7 cidades, não é? E aí acima da Agartha existe Duat, acima de Duat existe o mundo dos Badagas, e interno a isso tudo, né, existe Shambhala. Perfeito. Eu até trouxe aqui, eu não gosto Sim. de trazer referências, e às vezes é necessário, para Claro. que a gente não fique decorando, porque você encher a cabeça com nomes, datas, essa coisa assim, não é interessante para ninguém, e só serve para você achar que é alguma coisa. Então, eu sou um doutor, porque eu sei tudo sobre não sei o que, não sei o que. Então, o especialista é aquele que sabe tudo sobre quase nada. E aí? Entende? Então, na Grécia, Shambhala era o Monte Olimpo, na Mesopotâmia chamava-se país subterrâneo de Azar, entre os Vedas primitivos era Emadri ou Hatsanamu, entre os hindus, Monte Meru, na Escandinávia, cidade dos 12 ases, no Egito, cidade das 7 pétalas, entre os mongóis tibetanos, Erdeni, na tradição judaica é a cidade dos 7 reis do Edom ou Éden, na Ásia Menor é conhecido como Shambhala, entre os persas como Albordi ou Ariana Vaejo, entre os hebreus Canaã, entre os mexicanos ou maias, Tulã, nos astecas, Aztlán ou cidade de Chicomenatzi, nos maias, Mayapã, nos incas, Mansão do Amanhecer, nos escandinavos, Tula ou Thule. Todos eles fizeram referência, todos, sem exceção. Toda a tradição humana, desde quando a gente começou a medir o tempo, faz referência ao mesmo lugar,
A mesma categoria de seres e a mesma origem, a maneira que foi criada, todas. Só que um exemplo, né, de como é que a coisa é oculta da humanidade, tem mais uma, assim, lá nos nórdicos, Valhalla, Odin, essas coisas, mas, e só para complementar, então, inclusive nos índios no Paraná, cita-se a lenda de Paiquerê, que é Xambala. Lá no Mato Grosso tem Matatuá Araracanga, que é o nome inclusive de uma região lá do morro onde tem a tal da entrada. Só um exemplo de como que essa coisa toda ela é oculta, né? É que se pega os conhecimentos mais básicos, mais primários, né? E se distorce, né? Para quê? Para que a humanidade assim, não, pô, esse negócio assim, pô, isso é uma lenda e tal. Então isso aí vira gibi e vira filme, né? Então, e vira filme que vai assim, desde o Batman até lá, Em Busca do Cálice Sagrado, lá do Graal, que não é lenda, é real, não tem nada a ver com a Igreja Católica. Ele existe desde a época da Atlântida e existe a ordem que dá guarda, e ele andou por 7 lugares no Ocidente, 7 lugares no Oriente e está ativo hoje. Então, o que se diz assim, não, isso é lenda, isso não sei o que e tal, porque para colocar fora da humanidade, fora o ser humano, para que se sinta o quê? Inferiorizado. Ou então, inferno. Não, se não fizer negócio, você vai para o inferno. Inferno vem de inferos, que são lugares inferiores, que é o lugar que todo mundo queria ir. Por quê? Porque na tradição antiga é Xambá, lagarta, Duarte, Madaga. Uma pergunta que não quer calar. Pois não. Nós vamos poder assistir, ou então está para breve isso? Eu acredito não, porque a ciência está aqui e tudo, nós temos cavernas, cavernas que não foram sequer pesquisadas ainda, tudo. Suponhamos que exista uma civilização ou civilizações intraterrenas, né, que são humanos, né? Para quando é essa interação com a raça da superfície? Então, isso é muito interessante. Então, já lá na Bíblia, né, fala sobre Melquisedeque, que é o rei do mundo, que é aquele que não tem princípio nem fim dos dias. Fala que Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. René Guénon fala sobre Melquisedeque. Ferdinando Ossendowski, quando ele foi para o Tibete, então ele escreveu Animais, Homens e Deuses e fala sobre o rei do mundo, né? Então, se cita, e tem uma profecia do rei do mundo que diz assim: e então há de vir um povo até então desconhecido que arrancará as más ervas da loucura e do vício e tal. Então todas as lendas apontam, né, para essa vinda desse povo para resolver. Só que essas lendas foram escritas em um tempo em que a coisa seguia seu fluxo normal. Em determinado momento, a ordem das coisas, ou divindade, se a gente quiser falar, pode ser, não, peraí, o negócio está desorganizado. Vamos fazer um saque contra o futuro. Vamos colocar em prática a vitória integral e radical. A partir daí, todas as profecias deixaram de ter utilidade. Sim. Por quê? Porque nem o que era profecia, nem o que seria de se esperar ou inesperado para a divindade, deixou de ser realidade. Então a gente hoje vive um momento acima de qualquer profecia. Só que por conta desse saque contra o futuro e dessa aquisição de uma consciência diferenciada para toda a humanidade, o povo que há de vir para então criar uma nova ambiência, uma nova realidade, já está em atividade. Já está na superfície, então? Sim, somos nós. Não, você não respondeu. Não, eu vou te responder. Nós somos, eu concordo com lógico, você. porque tudo gira em torno do ser humano hoje. Agora, lógico, existem esses seres, existem esses lugares, a tradição milenar fala a respeito e vai chegar um momento, né, em que tudo isso volta a ser uma coisa só. Por quê? Porque a gente vai repetir na face da Terra, ou na Terra, se quiser, o que? Um estado original de coisas onde o que? Onde o segredo deixa de existir, o secreto deixa de existir e o humano convive com o divino. Vamos viajar um pouquinho, vamos dizer. Pois não. Podemos afirmar que Xambala, Shangri-La, que tem um filme muito lindo, né? Eu assisti, me identifiquei barbaridade com aquilo. Sim. Meu Deus do céu, acho que todo mundo sonha com um lugar daquele. Shangri-La, Xambala, um dia virá à superfície? Se não for fisicamente, nós viveremos numa sociedade como Shangri-La, vamos dizer? Sim. Isso Sim. é factível, possível? Muito. Primeiro que assim, que a origem de Shambhala, a origem de toda essa mística do lugar original, ela se assenta, né, na imaginação de um lugar onde tudo é perfeito, maravilhoso, belo e feliz. Um lugar onde tudo é perfeito, maravilhoso, belo e feliz, é o lugar onde flui o amor da Mãe Divina, onde flui o amor de Alamirá, que é a mãe das mães, que é a própria inteligência cósmica projetada no plano físico para organizar as coisas.
Então, e é uma coisa muito interessante que daí, então, realmente esse lugar, a energia que alimenta esse lugar é a energia da Mãe Divina, é Fohat. Fohat é o contraponto de Kundalini, não é? Então, é Fohat, só que é o seguinte, a grande usina geradora de Fohat hoje é a humanidade. Então, obrigatoriamente, nós temos que expandir Fohat em cada um, nós temos que expandir o amor universal em cada um, para que a gente crie a ambiência, para que todos esses seres, toda essa realidade consiga se manifestar e coexistir com o ser humano. Então seria como se você tivesse que preparar uma ambiência nova para que fosse criado um código de linguagem apropriado, onde todos os seres se comportassem e se comunicassem como seres divinos que são, que é o que a gente tem trabalhado e o que a humanidade inteira está empenhada agora nesse momento. Vamos trabalhar em tempo terráqueo, né? Que a gente sabe que tempo é relativo. Sem dúvida. Tudo isso aí que você acabou de dizer, que nós compartilhamos aqui, você daria quanto tempo, em tempo nosso daqui, da nossa tridimensionalidade, para que a gente já comece a perceber isso? Vamos esquecer, nós entramos, a sementinha começou a nascer dia 28 de setembro. Quanto tempo nós vamos poder usufruir isso? Imagine o seguinte, você está em um túnel, não é? E você está no meio do túnel, alguém grita lá no início do túnel, corra! Aí aquela voz vem para você assim, corra! Aí você sai correndo. Aí alguém lá falou assim, pare, pode voltar que está tudo certo. Só que até que a voz chegue em você, você ainda está ouvindo o corra. Exatamente. E vai chegar um momento em que você ouve o corra, mas eu também pare porque está tudo certo. Nós estamos exatamente nesse momento. Então ainda tem o restante de um ciclo apodrecido e gasto, só que coexiste com o deobar de um novo ciclo. Né? Então tudo depende de que lado nós queremos olhar. Então você me perguntou quando vai acontecer isso? Já aconteceu. Já aconteceu? Já. Nós temos só 2 minutinhos, eu vou aproveitar esses 2 minutinhos. Você falou de longevidade, isso aqui eu já ouvi falar sobre isso e tem cientistas falando sobre isso, dizendo que o ser humano tem condição de viver 800 anos, como se falava no passado. Até quando, aproveitando, finalizando aqui, até quando nós vamos ter que experienciar essas coisas de problemas da imortalidade, porque nós somos perenes, né? Isso aqui é um corpo físico, vamos chamar, a gente sabe que a gente é eterno porque tem o nosso espírito, né? Sim, sim. Vamos dizer, mas a morte é contra a evolução, lesa a humanidade e lesa a divindade. Perfeito. É um desvio dentro do que devia ser. Você veja, por exemplo, já vou antecipando e responder, para a gente aproveitar o restinho. Então, você vê em Cuba, as pesquisas mais avançadas de cura das doenças tidas como mais graves, elas se assentam no uso de placenta. É verdade. Por quê? E o que tem na placenta? Ela tem a forma elétrica básica a partir da qual o ser humano foi gerado. Significa o seguinte: exatamente. A forma elétrica básica a partir da qual o ser humano foi gerado, ela é a expressão primeira de Fohat do amor universal. Se você ficar em um estado de felicidade e gerar essa felicidade, você reproduz em você um estado de quando você ainda era bebê no útero da tua mãe. Felicidade permanente. Seja feliz e vive eternamente. E eu cesso meu processo de envelhecimento, tudo, vamos dizer. Porque assim, o envelhecimento e as doenças são criações nossas mesmos do astral, que são aquilo que a gente conversou outra vez. Eu crio seres que em conjunto vão gerar doença ou morte, e depois eu renego. Então eu renego meus próprios filhos. O que eu tenho que fazer? Transformar meus filhos invisíveis, para que eles então ajam corretamente no plano físico. Para quê? Longevidade, felicidade integral, compreensão e felicidade, que é o quê? É o mundo divino. E o que é o mundo divino hoje? É um mundo humano, porque a divindade está na humanidade. Bom, que bom, né? Foi bom, adorei ouvir isso tudo, eu creio que você também, telespectador. Mas é uma peninha, 1 hora passa voando. Mas o que é 1 hora perante a eternidade e perante aquilo lá que nós colocamos hoje? Quem sabe, né? Quem sabe no próximo programa, o Jorge e eu voltamos mais jovens, né? Afinal, nós vamos ser longevos. Jorge, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Telespectador, muito obrigado pela sua atenção. Semana que vem a gente volta no mesmo horário. Um grande abraço. Um grande abraço, obrigado e boa noite.